Vamos lá, nono ano, mais uma e encerra os vídeos. Na verdade, acho que faltam mais 3, 14, faltam mais 3 exercícios daquela outra folha que eu dei pra vocês, né? Vocês estão gravando? Tá. Então vamos lá, ó. Número 6. A velocidade dos navios é geralmente medida em uma unidade chamada nó, cujo valor é de cerca de 1,8 km por hora. Então, um nó é 1,8 km por hora. Qual a distância S que seria percorrida por um navio desenvolvendo velocidade, velocidade escalar de 20 nós durante um tempo de 10 horas? Então, olha só. Eu vou considerar o meu navio como referencial. Então, na hora que ele sair na hora zero, o espaço inicial dele vai ser zero. Novamente, eu lembro nos outros vídeos. Ele não falando o espaço inicial dele, para facilitar a sua conta, você põe sendo zero, tá bom? Mas, Léo, olha só, tem uma coisa aqui que eu não sei, 20 nós. Quanto que vale um nó? Um nó vale 1,8. Então, no lugar dessa palavra nó, você vai colocar um vezes 1,8. E aí você fica sabendo que são 36 km por hora. Tá bom? Por quê? 1,8 km por hora é um nó. Se eu tenho 20, 20 vezes 1,8, 36. Então vamos lá, ó. S é igual a S0 mais VT. O S é o que eu quero achar. Aqui, ó. S é o que eu quero achar. O S0 eu vou considerar o meu navio sendo o início, o referencial meu, então ele é zero. A velocidade de 36 durante um tempo de 10 horas. Então o espaço que ele vai ganhar, vai andar em 36, em 10 horas vai ser 360 o quê? Então vamos lá, ó. Na minha velocidade, a unidade que indica a distância está aqui, ó, quilômetros. Então aqui embaixo a resposta é quilômetros. Ah, Léo, como é que ficaria Vm igual a ΔS sobre ΔT? 36, ΔS, 10. ΔS, 360. Nossa, Léo, novamente, muito mais fácil. Tudo bem, é muito mais fácil, mas eu vou abordar essa que nós vamos mexer mais com ela, tá bom? A 7, vamos lá fazer a 7. Não ia deixar para o final, mas vamos fazer a 7. Eu vou tirar aqui porque eu sou um desenhista nato. Eu vou desenhar aqui. Você pausa, tá? Pronto, bobeira. Vamos considerar o seguinte, ó. Um trem cujo comprimento é de 100 metros movimenta-se com velocidade escalar constante de 15 metros por segundo. Então vamos colocar aqui, ó, velocidade 15 metros por segundo. S do trem 100 metros. Deve ultrapassar um túnel. S do túnel 200 metros. Depois de quanto tempo ele vai ultrapassar completamente? Então ele vai passar totalmente esse túnel. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo? Olha só, eu tenho aqui uma locomotiva, um trem. Vamos colocar 3 vagões. Fica mais fácil, tá? E aqui é o nosso túnel. Então aqui, ó, túnel e trem. O trem, quando ele chega aqui assim, ó, nós vamos trazer o túnel um pouco mais para frente, porque o nosso trem vai atravessar o túnel, né? Então aqui está o túnel, aqui está o mesmo túnel e aqui está o mesmo túnel, tá? É claro que o meu desenho ficou de tamanho diferente, mas é o mesmo túnel, ou seja, todos têm 200 metros. Quando o meu trem chega aqui, ó, vou até mudar a cor do meu trem. O meu trem vai ficar verde. Quando o meu trem chega aqui na frente,
é quando ele começa a ultrapassar. O meu trem tem 3 vagões. 2, né? Porque um é a locomotiva. Mas ele tem 100 metros do mesmo jeito. Quando o meu trem ele está aqui, ó, ele está passando todo o túnel. Na hora que o maquinista sai, quantos vagões ainda tem lá dentro? 2 vagões. Eu ainda não saí totalmente do túnel, totalmente o meu trem, porque ainda tenho 2 vagões lá dentro. Na próxima foto, aí eu já tenho um vagão fora, a locomotiva, só que eu ainda tenho um trem lá dentro. Um trem não, um vagão lá dentro. Ainda não passei, olha aqui no finalzinho da 7, completamente o túnel, porque ainda tem um vagão lá dentro. Quando eu consigo passar o último vagão nesse túnel, eu vou ter o seguinte desenho. Eu tenho os 2 vagões fora e eu tenho a locomotiva. A locomotiva pintada aqui, ó. Ou seja, para ultrapassar completamente o meu trem desde quando ele iniciou até o final, ele teve que andar toda essa distância aqui, ó. Que é o que? 200 do túnel mais 100 metros dele. Então a distância total que ele tem que percorrer, 300, considerando o início do meu túnel 0, mais 15 T de tatu, que é o tempo. 15T 300, T vai ser 300 dividido por 15, 30 dividido por 15 é 2. Coloca esse zero que eu ignorei aqui, 20 segundos. Por que eu sei segundos? A unidade de tempo lá na velocidade, lá em cima, segundos. Então aqui embaixo também é segundos. Tá bom? Então é isso. É um exercício muito clássico da física, tá? E é a respeito disso. Ok? Para ultrapassar túnel, ponte, um carro, um caminhão, uma carreta, eu tenho que passar ele e mais eu. Senão eu bato nele. Tá bom? Pausa, tenta entender, segue, não entendeu, volta e vamos para 8. 8. É dada a função horária do movimento de um móvel, espaço em função do tempo, onde essa é medida em metros e tempo é medido em segundos. Ou seja, se está em metros e está em segundo, essa medida ela está de acordo com o sistema internacional. Ou seja, olha só nesse enunciado o tanto de coisa aqui que a gente sabe. A velocidade dele tem que estar em metros por segundo, porque é sistema internacional. Mas vamos lá na letra A. Letra A. O espaço inicial e a velocidade. Ó, eu sei, porque eu já estou decorando essa fórmula, que a função do espaço, a fórmula do espaço em função do tempo é isso daqui. E o exercício me forneceu essa seguinte equação, ó. 100 mais 80t. E ele está me pedindo o espaço inicial e a velocidade. É só você comparar a fórmula aqui, ó. Quem está no lugar do S0? 100. 100 o quê? Metros. Por que eu sei que é metros? O exercício falou que o espaço está medido em metros. E a velocidade? Quem está no lugar da velocidade? Do V? 80. 80 o quê? Ao sistema internacional. Metros por segundo. Isso é a letra A. Tá bom? Letra B de bola. O espaço quando t é igual a 2 segundos. Então eu tenho essa fórmula e ele está me falando o espaço, ele quer o espaço quando t é 2 segundos. Se eu quero o espaço, eu quero achar o S.
Se ele me deu 2 segundos, 2 segundos é quem? É o tempo. Então, no lugar do T de tatu, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 100 mais 80 vezes 2. Espaço 100 mais 160, espaço 260 metros. Então, depois de 2 segundos, ele está lá em 2 metros. Vamos ver aqui do lado, aproveitar, ó, a letra C de casa. A letra C, o instante que o móvel se encontra na posição 500. É lá, ele ainda colocou S igual a 500. Então, no lugar do S, eu vou colocar 500. Essa foi a mais fácil de todas. Ele não precisava colocar, ele simplesmente poderia colocar o seguinte: o instante que o móvel se encontra na posição 500 metros. Você deveria saber que isso é S. Então, 500, 100 mais 80T. 80T é igual a 500 menos 100. T de tatu, de tempo. Opa. 400 por 80, corta esses dois, 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, ele passa lá na posição onde a plaquinha no chão dele é 500. 500 o quê? Se está no sistema internacional, 500 metros. Tá bom? E a letra D de dado, para encerrar número 8, partir para 9 e para 10. Se o movimento é progressivo ou retrógrado. Lembrando, vamos lembrar, progressivo, a velocidade tem que ser maior que zero, e retrógrado, a velocidade tem que ser menor que zero. Pela a fórmula, nós temos aqui, ó, e também pela letra A, tá? Mas eu vou fazer aqui mostrando também. Pela letra A você já me responde, mas eu vou fazer aqui, ó. Quem está no lugar da velocidade não é o 80? 80 é um valor maior que zero, ou seja, o movimento ele é progressivo, tá bom? Pausa, tenta entender, depois segue. Bora para 9? 9. Um automóvel encontra-se no marco 20 km de uma estrada. Neste momento desenvolve uma velocidade escalar de 80 depois de quanto tempo? Olha só, ele já falou que ele estava inicialmente em um marco. Se ele estava inicialmente em um marco, o S0, 20 km. Ah, Léo, como é que você sabe que ele é S? Espaço, quilômetro 20. Quilômetro 20 é distância, é espaço. Ele está desenvolvendo uma velocidade de 80 km por hora. Depois de quanto tempo eu quero tempo, ele vai atingir 180. Ou seja, se ele está em 20, ele vai atingir 180. 180 é o meu espaço final, S. 180 o quê? Quilômetros. Vamos ver se tem briga de unidades? Na velocidade eu tenho quilômetros. Esse espaço inicial de cima está em quilômetros e o espaço inicial de baixo também está em quilômetros. Então não tem nada de diferente aqui nas unidades. Então vamos jogar, ó, S, S0, VT, 180, espaço inicial 20, 80 T de tempo. 80 T de tempo, 180 menos 20. Tempo, 160 dividido por 80, corta os dois zeros. Duas o quê? Olha lá na velocidade, é ela quem vai mandar. A grandeza física que indica tempo na velocidade está em horas, então aqui são 2 horas na sua resposta. Tá bom? Tranquilo, calma. Na número 10, pausa, tenta entender e assim vai. Na número 10 é a número 8. Número 8, a mesma coisa. Ele te dá uma fórmula de espaço em função do tempo, expressão do horária do tempo, do espaço, expressão horária do espaço, S10 mais 2T. E está no sistema internacional. Se está no sistema internacional, você deve saber que distância está em metro
e tempo está em segundo. Letra A. Vou mudar aqui a cor que fica muito claro. Letra A. O espaço inicial e a velocidade escalar. Espaço, pela fórmula que eu tenho que decorar, S é igual a S0 mais VT. O meu espaço inicial, 10 metros. E a minha velocidade, 2 metros por segundo. Por que eu sei que é metros por segundo? Sistema internacional. B de bola. A posição do móvel para 30 segundos. Então vamos lá. S é igual a 10 mais 2 vezes 30. 10 mais 60. 70 o quê? Metros. E a letra C, o instante que o móvel, em que a posição do móvel é 20. Ou seja, 20 é igual a 10 mais 2t, a 2t 20 menos 10, 2t 10, t de tempo 10 por 2, 5 segundos. Se nós fôssemos fazer na 8, a 8 esse movimento aqui, ó, esse movimento, opa, aqui, ó, essa equação, o movimento seria progressivo, se tivesse igual a letra D do 8, porque a velocidade é 2, tá bom? Ó, espero que tenha ajudado, vejam, entrem em contato, tentem entender, e assim a gente vai. Espero que esteja dando, tá certo, gente? E, novamente, não canso de falar, desculpa o modo com que está sendo, mas é o que está dando para a gente fazer para vocês não ficarem prejudicados, tá certo? Para na hora que voltar as aulas ter que ser um tanto de coisa de uma vez para vocês, tá bom? Então pelo menos chegar lá mais entendido da matéria, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.